Vocês têm 3 dias para sair de casa. Minha irmã Camila soltou um sorriso irônico do outro lado da mesa de jantar. Mamãe e papai só ficaram ali, quietos, como se estivessem assistindo a um jogo de futebol sem saber qual time torcer. Eu não me mexi. Enfiei a mão na bolsa, peguei os documentos da propriedade e os coloquei bem ao lado do meu prato intocado. Na verdade, eu disse, com a voz calma, mas afiada como faca de cozinha. Vocês têm 24 horas. Os garfos caíram com um baque digno de cena de novela. O sorriso irônico da Camila sumiu no ar. Era para ser um jantar de domingo tranquilo. Frango ao alecrim, purê de batata e a luz da lareira dançando nas paredes, fazendo tudo parecer um comercial de margarina. Mas na minha família, traição sempre chegava disfarçada de polidez. O que eles não sabiam era que enquanto cochichavam atrás da porta, eu já tinha me preparado. Enquanto eles tramavam, eu tinha os recibos. E enquanto planejavam me expulsar, eu silenciosamente construía barreiras legais para mantê-los longe. Aquela noite não foi só o fim de uma refeição. Foi o início de um acerto de contas. 3 anos atrás, esta casa estava a poucos dias de ser tomada pelo banco. Papai havia perdido quase toda a aposentadoria num golpe de investimento furado, e as contas médicas da mamãe já se amontoavam até o teto da cozinha. Camila, ela estava lá em Campos do Jordão, vivendo o sonho de ser influenciadora de yoga, postando fotos em Ilhabela, enquanto eu juntava centavo a centavo para pagar a conta de gás. Nunca contei para eles o quanto chegamos perto de perder tudo. Só agi. Refinanciei a hipoteca no meu nome e fiz um empréstimo comercial, usando minha renda de designer freelancer como garantia. Eu trabalhava 60 horas por semana naquele quartinho de hóspedes apertado, muitas vezes dormindo ao lado de planilhas e avisos de cobrança. Parecia até uma maratona de série, só que com menos glamour. Eles não perguntavam como as contas eram pagas, só agradeciam a Deus que as cartas do banco tinham parado de chegar. E eu deixava que acreditassem no que quisessem, porque não fazia aquilo para ganhar aplausos. Eu fazia porque aquela casa guardava todas as memórias que ainda pareciam reais. O papel de parede florido que mamãe escolheu em 1998, a marca de queimadura no deck, resultado da imprudência do papai no Réveillon quando ele insistiu em soltar fogos de artifício dentro de casa, até o terceiro degrau da escada, que sempre rangia e denunciava minhas invasões noturnas à geladeira. Este lugar era meu lar, não só em tijolos e madeira, mas em sangue e história. Lembro do dia em que a escritura foi passada para o meu nome. Mamãe e papai assinaram no escritório do advogado, com as mãos trêmulas. "Tem certeza?" perguntou ele. Papai assentiu, cansado. É a única maneira de sobrevivermos a isso. Eu estava calma por fora, mas por dentro sentia o peso esmagador de uma herança sem festa. Responsabilidade, não privilégio. Naquela mesma noite, Camila ligou pela primeira vez em meses. Não para dar notícias, mas para se gabar do Jeep novinho e de como o namorado a pediu em casamento com um anel de safira. Não contei nada sobre a casa, nem a dívida, nem sobre os 3 dias que passei só com miojo para jantar. Ela não teria se importado. Ou pior, teria inventado um jeito de deixar tudo feio, como ela sempre fazia. Enquanto crescia, Camila era a criança de ouro, líder de torcida, melhor da turma, o solzinho do papai. Eu era a quietinha, a que nunca pedia muito. E como nunca exigia, eles se esqueciam de oferecer. Mas eu me lembrava de tudo, de cada aniversário que ela ignorava, de cada ligação urgente que ela deixava tocar até cair, de cada vez que mamãe dizia: "Ela só tá ocupada, querida, não fique com ciúmes." Eu não estava com ciúmes, eu estava exausta. Então, quando Camila voltou para esta casa 2 semanas atrás, com o cabelo impecavelmente alisado, mala com um monograma e aquele sorriso condescendente, eu já sabia que coisa ruim estava por vir. O que eu não esperava era a facilidade com que todos iriam se alinhar do lado dela outra vez. Ela entrou como se nunca tivesse saído, pela porta da frente,
deixando sua mochila de grife no chão de madeira e beijando a mãe no ar, como se estivessem almoçando no melhor restaurante dos jardins. Papai levantou os olhos do sofá e o rosto dele brilhou como fazia anos que não via. Abóbora, ele sussurrou. Eu fiquei parada na porta da cozinha, pano de prato ainda na mão, observando o show. Ela não me cumprimentou nem com um aceno ou olhar. Mais tarde descobri que ela tinha mandado mensagem semanas antes pedindo para ficar um tempo enquanto se ajeitava. Ela tinha acabado de terminar com o noivo, dizem que ele a traiu. Ou talvez não, depende de quem conta a história. Ela dizia estar reconstruindo a vida. Então, claro, veio para o único lugar que nunca levantou um dedo para proteger. No jantar daquela noite, ela falava mais alto do que todo mundo, dominava a conversa, ria alto das próprias histórias e virava vinho como se fosse água. Mamãe se agarrava a cada palavra. Papai assentia como se ainda fosse a plateia de um show só para ela. E quando eu trouxe a sobremesa, uma torta de limão feita em casa, a Camila favorita dele zombou. Ainda brincando de casinha, né, Belinha? Foi um golpe pequeno, mas doía como facada. Ela nunca dizia nada totalmente cruel. Camila era refinada demais para isso. Não, as armas dela eram mais sutis. Elogios indiretos, respostas monossilábicas, comparações superficiais demais para serem por acaso. E funcionava. Em poucos dias, mamãe e papai já estavam voltando aos velhos hábitos. Camila dormia no quarto principal, eu no quarto de hóspedes, aquele mesmo que eu tinha transformado em escritório depois de meses morando como inquilina na minha própria casa. Camila só precisa de espaço para se curar, mamãe dizia baixinho numa manhã. Não deixe as coisas tensas, acrescentou papai sem tirar os olhos do café. Tensa? Aquela palavra de novo? Pelo jeito, existir era tenso. Pagar contas, tenso. Tentar impor limites, tenso. Mas Camila, se debatendo de hobby de seda e ignorando todas as tarefas domésticas, estava totalmente liberada. Fiquei calada até ouvir as duas cochichando na varanda numa noite. Ela sempre foi tão rígida, disse Camila. Ela tá cansada, respondeu mamãe. E você sabe, Belinha, ela se apega demais às coisas. Acho que talvez seja a hora de ela crescer e seguir em frente. Quem sabe encontrar um lugar só dela. Elas não sabiam que eu estava parada do lado de fora da porta de tela. E por incrível que pareça, não falei nada naquele momento. Mas foi ali que eu entendi. Aquilo não era algo passageiro. A Camila não tinha voltado para casa só para se recuperar. Ela tinha vindo para se estabelecer. E mamãe e papai estavam prontos para deixá-la fazer isso. Não aconteceu do dia para a noite. É igual a erosão, sabe? Aquele processo lento, silencioso, quase carinhoso, até que um belo dia você acorda e percebe que o chão sumiu debaixo dos seus pés. Primeiro vieram as pequenas coisas. Mamãe parou de perguntar se eu queria café de manhã. Papai largava a correspondência fechada na mesa do corredor, com meu nome escrito. A Camila começou a mexer nas minhas coisas na cozinha, bagunçou o porta-temperos que eu tinha deixado todo certinho e ainda dava risada do caos que deixava. Ninguém perguntou nada para mim. Depois, começaram as conversas que paravam assim que eu entrava na sala. Os olhares trocados entre eles eram rápidos, mas eu pegava na hora. Eu comecei a me sentir como um convidado chato que aparece sem avisar, só que aqui era a casa onde eu morava. Numa dessas noites, entrei na sala e os encontrei juntinhos no sofá. Taças de vinho na mão e a lareira crepitando. Cenário digno de novela. A Camila estava contando sobre um curso online de imóveis que fez. Acho que no futuro a gente devia diminuir um pouco o tamanho, sabe? Disse ela de fininho. Talvez até vender a casa enquanto ainda está em bom estado, comprar um AP num lugar mais sossegado. Essa casa é demais para Isa sozinha. Eu fiquei ali, parada na porta, congelada. Eles nem me viram. Saí sem fazer barulho,
Fechei a porta do quarto de hóspedes de mansinho e sentei na minha mesa. Abri a pasta com os documentos da casa: escritura, transferência de título, refinanciamento do financiamento, recibos do imposto, anotações do advogado, tudo no meu nome, minha responsabilidade, meu lar. Mas parecia que não fazia mais diferença, porque na cabeça deles a Camila ainda era o centro do universo, o sol em torno do qual tudo girava. Não importava quanto tempo ela tivesse passado fora, nem o quanto tivesse ajudado. Ela herdou a lealdade. Eu tinha que conquistá-la mês a mês, real por real. E mesmo assim, essa lealdade era condicional. Enquanto eu fosse útil, enquanto ficasse na minha, enquanto não ameaçasse o mito familiar de que a Camila era a filha e eu só a sombra, comecei a trancar a porta do meu quarto. Não por medo, mas por um pressentimento ruim, daqueles que a gente sente quando o ônibus demora e o céu começa a escurecer. Algo estava chegando. Eu sentia isso no jeito como a Camila evitava olhar para mim. No suspiro da minha mãe toda vez que eu mencionava as contas. No tom baixo do meu pai quando perguntava: "Você realmente precisa ficar aqui o tempo todo?" Ninguém falava nada, mas eu ouvia tudo. "Você tá atrapalhando, você é demais, você não é bem-vinda." E aí eu esperei, não passivamente. Aumentei meu silêncio, juntei as provas, deixei que subestimassem minha força. Deixei que achassem que eu era fraca, medrosa ou leal demais para brigar, porque eu sabia que a hora da batalha estava chegando. Só que no meu roteiro, essa batalha não vinha com espadas, e sim com frango assado e vinho tinto. Era só para ser mais um jantar normal. Frango assado, alho, purê de batatas, aquela salada de vinagrete de limão que a minha mãe sempre fazia quando queria resolver as coisas. A mesa estava posta para 4. A Camila trouxe uma garrafa caríssima de vinho, comprada depois da aula de yoga. Papai cortava o frango como se fosse ação de agradecimento. E eu fiquei sentada, em silêncio, observando eles fingirem que essa casa não tinha sido construída sobre os ossos do meu sacrifício. No meio do jantar, a Camila tomou um gole de vinho, pousou a taça com aquele ar dramático que só ela tem e me olhou com o sorriso de quem já engoliu o pássaro, sem nem mastigar direito. "Você tem 3 dias para sair de casa", falou ela como se estivesse anunciando promoção de supermercado. Simples assim. 3 dias? Sem conversa, sem explicação? O silêncio virou purê de batatas na minha garganta. Olhei para ela, depois para mamãe e papai, esperando alguma reação. Uma faísca, uma briga, sei lá. Nada. Mamãe encarava o prato, papai estendia a mão para o saleiro. Nenhum deles falou uma palavra. Piscaram. "Com licença", eu disse baixinho, tentando não deixar a voz falhar. A Camila inclinou a cabeça com aquele tom de quem vai dar a sentença. "Não é nada pessoal, Isa. Só achamos que é hora de você seguir em frente. Você tá aqui há muito tempo. Não é saudável." "Vocês? Eu?" perguntei, olhando para os dois. Mamãe e papai concordaram com a cabeça. "Não é sobre a casa", murmurou papai. "É sobre paz e harmonia." "Paz?" eu sussurrei. "Você acha que isso é paz?" A Camila se inclinou para frente, apoiou os cotovelos na mesa como se a gente estivesse fofocando, tomando café. "Só não quero que continuemos pisando em ovos. Sua energia tá pesada." Quase caí na gargalhada. Pesada? A garota que nunca pagou uma conta, que voltou e se comportou como uma rainha exilada, agora fala em energia pesada? Larguei o garfo lentamente. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de lucidez. Enfiei a mão na bolsa e tirei a pasta grossa, aquela que não mexia há meses, mas sempre mantinha por perto. Abri, virei a primeira página e deslizei sobre a mesa na direção da Camila,
a escritura no meu nome, assinada, autenticada, registrada há 2 anos. Olhei firme nos olhos dos 3 e disse bem calma: "Vocês têm 24 horas para sair." O silêncio que veio depois pareceu um trovão. Por um instante, ninguém se mexeu. A Camila encarou a escritura como se estivesse escrita em mandarim. Os olhos da minha mãe correram para ela, depois para mim, arregalados, um misto de indescribilidade e medo. Papai pousou o garfo devagar como se estivesse tentando evitar que a mesa começasse a tremer. Eu não entendo, disse Camila com a voz trêmula. Isso não é real. É muito real, respondi, baixinho mas com a voz firme. Assinada, autenticada, com força legal. Datada de 18 meses atrás, o dia em que paguei o saldo final da hipoteca, tudo quitado. O rosto do papai ficou branco como aquele pão que você esquece no forno e queima. Eu refinanciei no meu nome. Continuei, deslizando outro papel na mesa. Quitei as dívidas, assumi o seguro, paguei o IPTU, consertei o vazamento no telhado, a parte elétrica, o mofo no porão. Você lembra disso, né? Não, provavelmente não. Você nem estava aqui? Camila se levantou de repente, a cadeira rangendo contra o chão, o rosto não mais presunçoso, só frio, tipo aquele freezer que parece que vai quebrar. Então é disso que se trata? Controle? Não, falei. É respeito. Algo que nenhum de vocês parece achar que eu mereço. Vocês estão expulsando a própria família da casa? Mamãe finalmente sussurrou. Tô recuperando o que construí, disse, me virando para ela. O que mantive unido quando todo mundo desapareceu. O que sacrifiquei durante 20 anos. Você me deixou entrar e ainda me declarou invasora na minha própria casa. Você não disse nada. A gente não sabia, murmurou papai, mas parecia mais um não quero saber disfarçado. Eu explodi. Era mais fácil fingir que essa casa flutuava no ar, que eu era só um fantasma no fundo? Pois bem, surpresa. Eu sou a razão pela qual ainda temos um teto. Camila deu uma risada aguda, amarga. Meu Deus, Isa, não é de se espantar que ninguém queira morar com você. Você é impossível. Parece até uma mártir esperando um desfile só para você. Nunca pedi desfile, respondi, me levantando. Mas também não pedi para ser traída no jantar como se eu fosse uma estranha que desapareceu por tempo demais. Abri a pasta e tirei a última página. Uma carta impressa do meu advogado, selada e assinada. Este é um aviso formal de despejo. Vocês têm 24 horas. Depois disso, entra a polícia. O chaveiro vem amanhã à tarde. Você não ousaria, cuspiu Camila. Virei-me para ela. Você ousou primeiro. Papai também se levantou, com as mãos tremendo. Tem que ter outro jeito, Isa, por favor. Tem sim. Falei com a voz embargada, apesar de tudo. Foi quando pedi para vocês assinarem a escritura e aceitaram. Quando disseram que estavam orgulhosos da minha contribuição. Quando passei 2 anos limpando a bagunça de vocês sem nunca fazê-los se sentir envergonhados. Esse era seu outro jeito. Vocês escolheram este. Mamãe parecia que ia chorar. Isa, você não é esse tipo de pessoa. Olhei para ela. Não, não era, mas vocês me fizeram assim. Vocês deixaram ela me humilhar na mesa e ficaram calados. Viram eu me afogar nas responsabilidades e me chamaram de tensa. E agora querem fingir surpresa quando eu finalmente digo chega. Camila se aproximou. Eu não vou sair. Não me importo com os papéis que você traz. Esta é a casa da nossa família. Eu também cresci aqui. Dei um passo para trás, a mão agarrando a borda da mesa, como quem segura firme uma barra de ônibus lotado. Sim, nós duas crescemos aqui. Mas eu sou a única que ficou quando era para ficar. E você não pode voltar e reescrever a história só porque está gritando mais alto. Ela abriu a boca, mas eu a interrompi. Arrumem suas coisas, todos vocês, até 12:00 de amanhã, ou vou mandar a polícia para escoltá-los para fora. O silêncio tomou conta da sala.
pesado como aquele sono depois do almoço de domingo. Então, lentamente, Camila se virou e subiu as escadas, os saltos batendo no chão de madeira feito tiros. Papai se sentou com força, enterrando o rosto nas mãos. Mamãe olhou para mim e, pela primeira vez, acho que realmente me viu. Mas eu não esperei que entendesse. Saí da mesa, fui para meu quarto e fechei a porta com as mãos tremendo. Lá fora a casa rangia. Lá dentro meu coração batia forte. Eu simplesmente declarei guerra às únicas pessoas que me restavam. Mas pela primeira vez, não senti medo. Na manhã seguinte, a casa parecia diferente. Não mais silenciosa. Sempre fora silenciosa, daquele jeito sufocante e educado, mais oca, como se uma rachadura na fundação tivesse deixado todo o calor escapar durante a noite. Não consegui dormir. Fiquei deitada na cama ouvindo o rangido do assoalho, o fechar ocasional de uma gaveta, vozes abafadas no corredor. Eles estavam fazendo as malas. Às 8h13 da manhã, ouvi o clique suave da porta da frente se abrindo e a voz de Camila cortando o ar como vidro quebrado. Só traga a caminhonete, não preciso de ajuda. Não me mexi. Não saí para me gabar. Não ofereci ajuda. Apenas sentei na beira da cama, com as mãos cerradas no colo, esperando o próximo som. Passos na escada, um baque, uma mala arrastada pelo piso de madeira e silêncio de novo. Às 10h07 da manhã, abri a porta para pegar um café. O corredor estava vazio, mas o ar carregado, como depois de uma tempestade de verão. Passei pelo meu pai na sala de estar. Ele estava sentado na velha poltrona reclinável, olhando para a TV desligada, segurando o controle remoto, mas sem apertar nenhum botão. Ele não olhou para cima, não disse nada. Apenas me deixou passar como se eu fosse um fantasma. Mamãe estava na cozinha, guardando os pratos numa caixa marcada frágil. Parou quando me viu. Seu pai ainda não sabe para onde vamos, disse ela, baixinho, sem me olhar nos olhos. Camila ofereceu o apartamento dela por um tempo. Vai ser apertado. Não respondi, apenas assenti e peguei a chaleira. Ela não queria. Ela começou. Começou mesmo. Eu interrompi. E você deixou. Os ombros da mamãe cederam. Ela não discutiu, não chorou. Acabei de pegar o próximo prato e embrulhei-o no jornal. Às 11h40 da manhã, a porta da frente abriu e fechou 3 vezes, silenciosamente. Uma vez para Camila, uma para mamãe, uma para o papai. Sem despedidas, sem palavras finais, só o som da partida e o vento batendo nas janelas, como se a casa estivesse suspirando. Às 12h15, tranquei a porta, girei o ferrolho devagar e senti o clique. Estava feito. Sem gritos, sem brigas de novela, apenas uma fratura limpa e profunda. Daquelas que não sangram por fora, mas que nunca fecham direito, sabe? Andei pelo perímetro da casa, cômodo por cômodo. As coisas deles tinham sumido, mas a presença, essa não. Eu ainda sentia o cheiro da colônia do meu pai no corredor, como se ele tivesse acabado de passar por ali. Ainda via as luvas de jardinagem da minha mãe no parapeito da janela, esperando para serem usadas. O perfume da Camila ainda pairava no quarto de hóspedes, aquele que ela havia tomado como trono particular. Não toquei em nada, pelo menos ainda não. Fiquei parada no centro da sala de estar, aquele espaço que um dia foi chamado de lar, e deixei o silêncio se assentar, como poeira que ninguém varreu. Pela primeira vez em anos, a casa era minha. Mas ao invés de vitória, parecia mais um rescaldo. A primeira manhã sem eles foi estranhamente silenciosa. Nenhum passo no piso, nenhum tilintar de xícaras, nenhum sussurro atrás das portas. Só o zumbido da geladeira, o rangido ocasional da madeira velha e o ritmo constante da minha própria respiração. Fiz café e me sentei perto da janela. Pela primeira vez, ninguém disputou o melhor lugar. A casa parecia estranha e familiar ao mesmo tempo, como aquele vestido guardado no armário que você tenta vestir depois de anos e percebe que, bem, ele já não te serve como antes. Comecei devagar.
Limpei o quarto principal, abri as janelas para o ar viciado dar tchau, repintei as paredes num cinza suave, tirei as cortinas florais que a mamãe insistia em manter por tradição e pendurei uma única fotografia. Eu, sozinha e sorrindo, em pé numa trilha nas montanhas de Montana, braços abertos como se estivesse abraçando o mundo. Depois fui para o corredor. Tirei os velhos retratos de família, não para apagar o passado, mas para impedir que eles se metessem na minha vida como visita indesejada. Embalei tudo com cuidado e etiquetei: memórias, não altares. No jardim, arranquei as roseiras moribundas que a mamãe nunca cuidou, mas insistia em guardar porque eram as favoritas do papai. Plantei lavanda e alecrim, plantas que não só sobrevivem, mas que prosperam quando ganham espaço e luz. Cada tarefa virou um ritual, não de luto, mas de reconstrução. Troquei a lâmpada do sótão, transformei o quarto de hóspedes, que antes era meu escritório, depois a suíte dela virou um verdadeiro escritório, com escrivaninha alta e a luz dourada do fim de tarde entrando pela janela. Devagarinho, a casa começou a respirar comigo. Parou de parecer assombrada, deixou de ecoar aquele "e se?" e quase virou um lugar feito para o agora, não para os fantasmas que foram embora. Eu trabalhava, dormia, cozinhava só para mim, coloquei música alta e dancei descalça no corredor. Ri de verdade quando derramei café no tapete e não precisei pedir desculpas. Pela primeira vez, eu não estava esperando ser atendida, nem me adaptando para ser mais fácil, mais silenciosa, mais conveniente. Eu estava sozinha, mas não me sentia solitária, porque tudo ao meu redor, as paredes, as prateleiras, o piso de madeira que eu ainda não troquei, não eram só meus no papel, eram meus na presença, no esforço, na intenção. E isso bastava. Naquela terça-feira, chegou um envelope branco, liso, enfiado no meio das contas e cupons. Sem remetente, mas reconheci a letra imediatamente. Curva, cuidadosa, cursiva. A mesma que a mamãe usava para etiquetar as pastas da escola ou escrever cartões de aniversário com carinhas felizes nos cantos. Fiquei um bom tempo ali, parada na caixa de correio, segurando o envelope. Uma parte de mim não queria abrir. Não por medo, mas por desinteresse, como revisitar um livro que já tinha sido fechado. Mas eu abri. A carta tinha 2 páginas, perfeitinha, sem rasura, sem desculpas. Ela dizia que me perdoava. Me perdoava como se eu fosse a traidora, como se defender meu lar, meus limites, meu valor fosse algo vergonhoso que precisasse de absolvição. Ela escreveu que esperava que eu entendesse que a Camila estava se virando bem no apartamento da cidade, mesmo que apertado e longe do ideal. Terminava assim: ainda te amamos, Isabela, mesmo que não te entendamos mais. Li uma vez, dobrei com cuidado e joguei no lixo ao lado da reciclagem. Não por raiva, nem por drama, só porque eu não precisava. Não precisava de amor com prazo de validade, nem de compreensão de quem nunca se deu ao trabalho de tentar. Por tanto tempo pedi migalhas, validação, gentileza, reconhecimento. Agora, eu estava satisfeita. O silêncio que ficou depois deles não era mais solidão, era clareza. A casa não ecoava mais como antes. Ela me acolheu. Não perfeitamente, nem gentilmente, mas honestamente. Servi um chá, sentei perto da janela e vi a luz da tarde derramar sobre as novas plantas de lavanda. E sorri. Porque algumas histórias não precisam de final feliz. Só de uma porta e da força para fechá-la. Às vezes, a pior solidão é estar cercado de quem não nos enxerga. Isa viveu anos sendo útil, silenciosa, presente, mas invisível. A traição da família não veio com gritos, e sim com a negligência polida, os olhares desviados, as preferências veladas. Essa história escancara o quanto relações podem sufocar quando o afeto é condicionado e a lealdade vira moeda de troca. O mais cruel não foi o pedido para sair da casa que ela sustentou, e sim o fato de que ninguém, nem mãe, nem pai, achou que ela merecia ficar. E mesmo assim, Isa não gritou. Ela agiu.
devolveu o golpe com dignidade, com papel passado e dor calada. No fim, restou a casa, mas não como troféu. Foi o espaço onde ela, finalmente, pôde respirar sem ter que pedir licença. Essa história não é só sobre perder ou vencer uma disputa familiar. É sobre entender que o amor precisa vir com respeito e que, às vezes, a única forma de sermos ouvidos é fechar a porta. A maior lição desta história é que silêncio não é submissão, é estratégia. Isa ensina que o amor próprio não grita, ele assina recibos, paga contas, aguenta calado, mas também sabe dizer basta na hora certa. A luta dela não foi por controle, e sim por pertencimento. A casa era símbolo de uma vida de sacrifícios ignorados, de afeto condicional e de memórias que só ela sustentava. Quando sua família tentou apagar sua história, ela provou que não precisava mais de validação externa, bastava a própria verdade. Numa sociedade que romantiza o laço familiar, a história de Isa nos obriga a perguntar até que ponto devemos nos calar para manter a paz. Às vezes, a verdadeira paz só começa quando a gente se escolhe. E o lar verdadeiro é aquele onde você pode existir inteira, sem precisar diminuir sua luz para caber no espaço dos outros. Agora me diz, você teria conseguido manter o silêncio por tanto tempo como a Isa, mesmo sendo constantemente ignorada pela própria família? Depois de tudo o que aconteceu, você acha que Isa deveria ter deixado alguma porta aberta para reconciliação? Ou ela fez certo em seguir sozinha? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Às vezes, tudo que a gente precisa é fechar uma porta para começar de novo.